Fala, piloto! Olha só, estamos aqui de novo para mais um episódio, mais um programa LaMoto Road Community aqui na Poa Streaming TV, com patrocínio dos nossos parceiros Alltrex, baús em alumínio, robustos, tecnológicos incomparáveis, Aero Helmets, dos nossos parceiros e distribuidores no Brasil, a Sportsco, Spinelli Motos, a mais completa loja de acessórios para motociclistas e motocicletas do sul do Brasil, Estação H, Honda, Motos Nossa Paixão, Sulpetro, entidade que representa os postos de combustível do Rio Grande do Sul e apoio de CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Paes e hoje recebo remotamente Tocco Lenzi, documentarista e viajante de motocicleta. Durante 30 anos, talvez mais de 30 anos, trabalhou como câmera e diretor de campo em dezenas de documentários pelo Brasil, pelo mundo afora aí, né, para diversos canais e emissoras de televisão, entre elas Globo, SBT, AXN, National Geographic. Então tem uma história já profissional, né, de televisão, de imagem, de documentário já sensacional. Mas em algum momento ele mudou bastante isso e hoje ele está num lugar que, bom, eu não conheço ainda, imagino que muita gente ainda não foi, que é uma cidade chamada Ouarzazate, no Marrocos. Tá nevando lá, tem neve, tá frio pra caramba. Tocco, é uma enorme satisfação e uma honra te receber aqui, né? Você que conheceu na estrada, um outro parceiro aí, grande parceiro, Adriano Godoy, em Portugal, com quem conversamos aqui também no podcast, no programa, e ele me fez essa ponte e hoje a gente está aqui e vamos bater um papo. Seja muito bem-vindo ao podcast LaMoto e já pode dar tua primeira acelerada aí, Tocco. Bom, agradeço o convite, né, para contar um pouco sobre essa vida de viagens e também, né, esses últimos 6 anos em cima da moto de Ouarzazate, esses dias aqui no Marrocos, a gente está perto das montanhas, ventou, mas agora faz umas 2 horas abriu um sol, arrumei um cantinho aqui para poder falar com vocês aí no Brasil. Maravilha, maravilha. Eu pedi uma compreensão do pessoal, às vezes dá uma quebrazinha ali na conexão. Ele está num lugar que, né, talvez aí com alguma dificuldade, mas a gente pede essa compreensão e a gente vai conversando e vai se entendendo, porque já aconteceram coisas parecidas, eu diria assim, e deu tudo certo. Então o pessoal que está nos assistindo aí, a gente pede, né, compartilha, encaminha, né, esse conteúdo, essa conversa, que é tão legal da gente fazer, né, curte, ativa o sininho lá no YouTube para receber as atualizações e a gente vai percorrendo essa nossa jornada aqui de moto, de estúdio, conversando com gente muito bacana, como é o Tocco aqui. Tocco, vamos começar da seguinte forma, né? Você disse que sempre acreditou em uma vida que não cabe em fronteiras, né? E por isso se tornou um viajante de longos percursos, longas travessias, longas jornadas pelo mundo, né? Algo que teve início aos 13 anos de idade. O que aconteceu quando você tinha 13 anos de idade que te fez começar a viajar? Pô, 13 anos é um menino, Tocco. Como é que foi isso? Então, Marcelo, é uma história super interessante porque eu tinha 13 anos, né? Estava fazendo ali a escola e o marido da minha irmã, que era meu primo, ele tinha um serviço médico biográfico, eram combis daquelas altas que tinham lá um sistema para fazer raio-x que viajavam pelo Brasil. E com 13 anos, cara, eu tinha as férias escolares, eu fui para Campinas, que, né, eles moravam lá, e eu fiz uma primeira viagem numa Kombi dessas, e até o interior de São Paulo, e, cara, e foi muito legal, passei 10 dias viajando, e esse cara que dirigia o carro ali era um cara super, né, que manjava muito de viagem, e ali, por incrível que pareça, aquilo foi abrindo meus horizontes, cara. Com 13 anos eu comecei a entender, falei, cara, que coisa legal, né, conhecer outros lugares. E aí, assim, dos 13 aos 14 anos, todas as férias, eu já ia para Campinas, me abuletava ali numa Kombi e ia para
para uma nova viagem. Então, ali com 14 anos já tinha conhecido Minas Gerais, um pouquinho da Bahia, né? E meus pais deixavam porque, cara, né, eu estava indo com meu cunhado, né? Era super, e naquela época não tinha, né, todo esse histórico que nós sabemos hoje, né, de medo, né, de violência. Bom, então eu comecei a viajar dessa forma, né, nas combis de biografia do meu primo cunhado. Demais, demais, demais. Mas aí não tinha a motocicleta no meio ainda. Você ainda não andava de moto. Cara, eu já com 14 anos, o meu irmão, que era mais velho, o Sérgio, né, a diferença de idade com meus irmãos são 8 a Regina, e meu irmão tinha uma TT, cara, eram as primeiras Yamahas que estavam chegando no Brasil, e com 14 anos, cara, ele jogou na minha mão, então com 14 anos já tinha uma motinho, pô, naquela época, né, cara, nem usava capacete, puta, a gente era menor de idade, não tinha carta, mas eu andava só no bairro ali, né, então eu tinha uma TT já. Então, meu início na moto foi com 14 para 15 anos, nessa moto Yamaha, né, que era TT, que a gente chamava de toda torta, porque ela não aguentava, ela meio, né, metida a ser off-road, mas ela não aguentava uns pulos, aí já arrebentava tudo, mas foi a minha primeira moto com 14 anos. Toda torta, muito bom, nunca tinha feito essa referência da TT 125, toda torta, muito legal, muito bom. Então a gente já percebe assim que esse teu destino aí parece que já estava traçado lá com 13, 14 anos, né? Muito legal, muito bacana. Então tá. Bom, Toco, olha só, o que mais me chamou a atenção, imagino que muita gente que conhece você ou fica sabendo dessa sua jornada, é essa sua viagem que você está fazendo agora, né? Que começou em 2019, rumo ao Quirguistão, Brasil-Quirguistão. E eu até, inclusive, a gente falava anteriormente aqui, né, como é que é, vai chegar lá, e daí, não, já tô voltando, cara, já bateu lá, já tá voltando. Acho que a primeira pergunta, assim, que eu queria fazer, né, por que esse país? Olha só, eu, Marcelo, eu acho que tenho uma boa noção, assim, geográfica, política, né, eu sei onde é que ficam os países, né, de memória, a localização. Agora, Quirguistão, eu não faço ideia onde é que exatamente ele fica. Por que esse país, Toco? Putz, cara, bom, todas as minhas histórias, elas são longas, mas eu vou tentar te resumir. Chega o ano de 2018, eu estava cansado eu viajei muito, eu gravei muito, viajei muito profissionalmente. Os últimos 6 anos, entre 2010 até 2017, né, minha vida foi super difícil. 2010 de moto, fiquei 2 anos, né, para me restabelecer, várias cirurgias. Depois meus pais foram tendo uma perda cognitiva e eu e minha irmã cuidamos deles até 2018, quando a mãe e o pai faleceram. E eu estava procurando voltar, né, a viajar, eu não queria mais ter a responsabilidade de ter uma produtora que eu tinha em São Paulo. E aí aconteceu uma coisa super bacana, que no meu aniversário, dia 12 de março de 2019, um casal de amigos viajantes, o Melo, que era brasileiro, e a Heidi, que é norte-americana, eles me fizeram um convite, falaram, Toco, como eles viajam o mundo todo, eles estavam lá no Quirguistão, e falaram assim, Toco, vem pro Quirguistão, cara, puta país legal, vem aqui tomar leite de égua, que é um drink tradicional deles. Cara, naquele momento eu já comecei a tremer, e aí quando eu começo, aí abri o mapa, eu fiz exatamente, eu tinha essa mesma dúvida que você, eu falei, onde está o Quirguistão, cara? Quando eu abri o mapa, eu falei, cara, no meio da Mongólia, entre a Rússia, Cazaquistão, a China. Aí eu olhei o mapa e falei, cara, e aí quando eu abro o mapa, cara, alguma coisa vai sair. Eu olhei e falei, quer saber, eu vou pra lá, naquele dia, 12 de março, eu resolvi, eu vou pra lá e quer saber, eu vou ir de moto, cara. E em janeiro de 2020 eu embarquei essa moto desde a Argentina para a Austrália, e aí começou uma longa jornada, veio o Covid no meio, 2 anos morando no Timor-Leste, numa ilha fechada, 7 meses morando numa barraca na Austrália, e aí é um longo percurso até chegar lá no Quirguistão. Mas a ideia inicial nasceu de um convite para ir tomar leite de égua no Quirguistão.
Que ótimo, que ótimo. Se não fosse você me contando isso, eu não sei se eu ia acreditar, mas maravilha, muito bom. Bom, nós vamos voltar a essa sua jornada, claro, né? Algumas vezes aqui, mas eu queria voltar um pouquinho lá ao ponto da sua vida profissional, antes desse 12 de março, antes do convite, né? Eu acho que por 30 anos você foi documentarista, né? Você tinha produtora e trabalhou aí junto a grandes emissoras, como a gente comentou, né? De canais de TV importantes, né? Esse seu ofício de registrar imagens, de situações, né? De cenários, de acontecimentos, né? Histórias diversas, enfim. Isso te chamou para um dia fazer o que você está fazendo hoje? O que eu quero dizer com isso, né? Você já viajava. Viajar para você talvez não fosse assim novidade, a vida de viajante, né? Claro que cada viagem é uma coisa nova, mas o domínio, né, profissional também te impulsionou para isso? Você imaginava o Quirguistão, cara, o que eu vou captar lá de imagem, o que eu vou registrar para os outros, ou isso nem passava pela cabeça? Não, não. Bom, vamos voltar um pouquinho. Assim, eu vim do mundo das viagens para o vídeo, né? Nós estamos falando da década de 80, né? Que as câmeras eram analógicas. Então eu comecei a tirar foto, comecei a viajar pelo Brasil, pela América do Sul. Eu viajava muito para a Bolívia, trazia casaco para vender, para ter minha independência financeira. E não depender mais, né? Porque meu pai nunca ia. Meu pai era um cara que tinha uma choperia e ele era um italiano, carcabano. Ele falava: você tem que continuar meu negócio, você quer viajar, vai ganhar dinheiro. Então, né, a partir dos 14, 15 anos, eu comecei a me virar, ganhar grana e fazer as minhas viagens. Com 18, 19 anos, eu entrei na faculdade e aí o Brasil passava por uma crise econômica e eu migrei para os Estados Unidos, vendi tudo que eu tinha. Migrei para os Estados Unidos e fui trabalhar lá, né? Trabalhei durante muito tempo de pedreiro, fazia telhado, e com a grana que eu ganhei, acabei viajando nos Estados Unidos todos de carona, e voltei para o Brasil, já com 20 anos de idade, e eu já tinha certeza que, na minha vida que eu queria continuar viajando, né? E aí vem a minha primeira grande expedição, que era para começar, ia ser com uma moto, pela África, né? Em 88, eu e um amigo, nós conseguimos fazer a Yamaha Teneré, estavam chegando no Brasil para fazer uma viagem na África, mas veio um monte de crise, as coisas não aconteceram, e eu acabei fazendo essa viagem de bicicleta. Então eu percorri da Nigéria até Burkina Faso, foram 2.200 quilômetros de bicicleta, e 5 meses de viagem lá, em 1988, por aí. E ali, cara, ali despertou essa minha paixão, né, pela viagem em si, pelas dificuldades e para conhecer, né, novas culturas, né, povos diferentes e isso que mais me atraía. E ali eu comecei a fotografar, né, fotografava, voltava para o Brasil e vendia essas matérias para as revistas, né, para jornais como Folha de São Paulo, revista Bici Esporte, e eu comecei a me profissionalizar na fotografia e consegui fazer uma grana vendendo fotos e vendendo matérias. E aí o que aconteceu, que foi em 89, eu ganhei uma primeira câmera, uma câmera 8mm da minha irmã, que ela foi viajar, voltou, me trouxe essa câmera, e eu comecei a gravar minhas viagens, sem intuito nenhum, eu gravava com vídeo ali, sem intuito. E na década nos anos 2000, entrou a TV a cabo no Brasil e o AXN foi um canal que ele começou como um canal de aventura, e eles nos contrataram, eu e o Renato Castanho, que também era um viajante, nós fundamos uma produtora chamada Expedição Filmes, e aí, cara, eu entrei no mundo do vídeo, né, eu não sabia nada, né, e eu não era um câmera meio autodidata, só que aí durante 4 anos, cara, a gente fez 40 documentários, 40 viagens pela América Latina, né, aí eu fui me profissionalizando, eu era paraquedista, eu fui fazendo câmera aérea, depois eu fui me profissionalizando com mergulho, né, com o Lawrence Waba, que já mergulhava com tubarão, sempre eu comprava os equipamentos dele quando ele trocava, e eu comecei a virar um cinegrafista de aventura, naquela época não tinham muitos, né, então o que aconteceu?
esse mundo era muito pequeno. Então, sempre que tinha roubado, coisas difíceis para fazer, falava, chama lá o Toco que ele vai, cara. E assim foi, cara, durante até 2000 até eu completar 40 anos, mais ou menos, em 2010, até 2010, eu fiz mais de 70 expedições pelo mundo, e uma das maiores foi eu acabei sendo contratado pela National Geographic para fazer a volta ao mundo com um velejador brasileiro, que é o Amir Klink, né? Era a viagem, a volta ao mundo dele sem escalas, e eu fui o cinegrafista dessa história. Então foram muitos projetos, muitas viagens, mas começou isso, com foto, depois gravando algumas viagens e entrando no mundo da televisão e do cinema. Que legal, mas muito bem referenciado, né? Você fazer vários desses trabalhos com o Lars Schwab, por exemplo, né? Pelo menos eu conheci muito ele, assim, dos trabalhos dele. Amir Klink, grande navegador que não gosta de ser chamado de aventureiro, né? E de fato, acho que ele não é. Que inclusive andava muito de moto também, né? Eu estive com ele aqui ano passado, ano retrasado, ele veio dar uma palestra aqui. E aí tem uma série de fotos que eu pedi para alguém fazer eu contando uma história para ele, porque na verdade é ele que conta as suas histórias, né? Mas eu contei umas historinhas que eu me lembro dele numa revista, ele de moto e tal, foi muito bacana, e é um cara que eu admiro muito também. Mas deixa eu te perguntar, assim, você agora trazendo a realidade do viajante de moto, né? Que você tem feito isso diariamente por últimos 6 anos, né? E antes também, claro. O viajante de moto, o motociclista viajante, você acha que ele tem algum apoio facilitado, algumas coisas que facilitem, por exemplo, ele está viajando um dia, 2 dias inteiros, mais dias viajando, um lugar que ele possa parar para descansar, para tomar um café e depois seguir viagem? Essas coisas você encontra por aí ou isso é difícil de acontecer? Isso depende, acho que, de cada motociclista, depende também do orçamento que ele tem, né? Porque o que acontece, cara? Eu viajo com um orçamento muito limitado, tá? Muito limitado. Então, cara, eu tenho que. E assim, eu viajei o mundo todo, então eu sou super aberto. Tá? Quando você tem grana e você fala, hoje eu posso dormir no hotel, você acaba não encontrando tanto as pessoas. E cara, eu viajo com orçamento limitado, eu vou acampando, então chega, por exemplo, agora, começa o pôr do sol, eu começo a passar nas vilas, nos lugares, né? Converso com as pessoas, e quando você está sozinho, cara, as pessoas já não. Cara, foram centenas de vezes que as pessoas. Cara, você está vindo do Brasil, né? O que você está fazendo aqui? Não, vai dormir na minha casa, acampa aqui, dorme aqui. Isso acontece direto, cara, mas direto. Mas isso depende de cada motociclista, você tem que estar aberto para isso e não ter medo, né? Porque, cara, às vezes você está num buraco. A gente, como brasileiro, a gente tem muito medo, né? Pelo ambiente que nós somos criados no Brasil. Mas depois que eu saí do Brasil, eu nunca tive um problema, né, de ter acontecido alguma coisa contra mim, contra a moto, nada. Então você tem que estar aberto, cara. Então, às vezes você vai dormir num palácio, às vezes você vai dormir num buraco que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então depende de cada motociclista e a forma com que ele lida com o mundo. Claro. Mas, e por exemplo, você lembra, não sei se você fez, eu ainda não tive oportunidade, o Caminho de Santiago, por exemplo, que ele é bastante conhecido, você tem pontos de apoio, assim, né, paradas que são gratuitas, a pessoa para ali, descansa, né, lava roupa, essas coisas não é fácil de acontecer mundo afora, né, de você encontrar um lugar gratuito para dar uma parada, descansar, hoje em dia carregar o celular. Marcelo, cada país tem a sua história ligada principalmente aos viajantes, cara. Por exemplo, a Austrália é um puta país outdoor, as pessoas gostam do outdoor. Então você tem alguns aplicativos que te mostram, olha, aqui você pode parar embaixo dessa ponte que vai ser legal, que tem um pessoal lá que te dá apoio. Você pode parar nessa praia que tem um lugarzinho, né, que vai. Da Rússia, por exemplo, você tem um aplicativo de motociclistas com apoio nos lugares que você vai parar de graça, que tem oficina, cama, entendeu? Na Mongólia acontece isso também, você está no meio do nada, os caras te convidam para dormir ali na tenda, né? Então, cada país tem uma história diferente, né? Cada país você tem uma... É difícil você falar, olha, agora eu entrei na Indonésia e
Cara, aí você encontra alguns motociclistas e os caras já falam, olha, lá naquele lugar tem o Clube X, tem esse cara, ele vai te dar apoio, e você vai fazendo um contato, cara, e as coisas vão acontecendo, né? Que legal. Não, eu perguntei porque a gente sabe que no Brasil é mais difícil acontecer mesmo, mas eu vou dar um spoiler aqui, né? O pessoal que nos acompanha, o Lamoto está preparando aí um ponto de apoio aqui no litoral do Rio Grande do Sul, para nós, motociclistas que estamos passeando, né, nos deslocando até a trabalho mesmo, poder parar, descansar um pouquinho, tomar um café, algo assim simples, mas que vai ser um apoio bem legal, que isso não existe aqui ainda. Então, pessoal, fica ligado, né, que a gente vai no devido tempo, vai mostrar isso, vai dar evidência para isso. Mas é muito bom saber de quem viaja, né, como isso é importante, né? Você ter algum apoio de vez em quando é importante, é fundamental. Toco, a gente não costuma aqui falar tanto assim das motos, das motocicletas, porque, como você mesmo está falando, cada história é uma história, cada preferência é uma, né? Mas eu percebi que a sua moto, que você está usando nessa jornada até o Quirguistão e agora voltando, né? É uma moto com placa de Florianópolis, né? E você falou que estava em Floripa, foi até a Argentina, né? Por que Florianópolis, né? Você tem uma base aqui no estado de Santa Catarina, você comprou essa moto é um apoio da empresa, da Royal Enfield, como é que é um pouco disso aí? Não, foi assim, em 2005 eu mudei para Florianópolis, né? Eu queria ter uma base fora de São Paulo, e eu fui para Floripa. Lá eu aluguei uma casa na Lagoa da Conceição e ali era o meu ponto, como eu já te falei, de recarga de energia. Sempre que eu ia para uma viagem, eu voltava, pumba, ia lá e ficava em Floripa. Né? Então foi um lugar que até a minha partida foi um lugar que eu morei, né? Eu tinha casa em São Paulo com meus pais, mas a minha casa era Florianópolis. E aí, em 2018, 2019, quando eu resolvi fazer essa viagem, cara, para te falar a verdade, eu nem conhecia a Royal Enfield, eu sabia algumas histórias. E aí um amigo falou, olha, tá chegando no Brasil uma moto indiana que é super forte e vai abrir a primeira concessionária no Ibirapuera, em São Paulo. Aí, cara, eu fui nessa concessionária lá no Ibirapuera, dei uma volta, fiz ali um test drive rapidinho, falei, cara, essa moto é perfeita. Ela tem um centro de gravidade baixo, porque eu tenho prótese no fêmur, meu joelho é destruído, eu sou todo detonado. Falei, cara, essa moto é perfeita, ela não anda, né? O máximo velocidade dela 80, 100, é a moto perfeita. E o valor dela, eu vendendo a minha, eu conseguia comprar zero. E eu estava indo para a Ásia, onde a casa dela, uma moto da Índia. Cara, comprei essa moto, e aí, quando a moto chegou, eu falei, puta, e agora? Como é que eu vou botar essa moto? Como é que eu vou chegar no Quirguistão? E aí eu falei assim, cara, eu vou rodar pelo Brasil um tempo, até eu entender como que vai ser essa burocracia, como que eu vou colocar essa moto na Austrália. E eu comecei, né, emplaquei ela em Floripa e comecei a viajar pelo Brasil para entender um pouco da moto e para saber, né, como que eu ia fazer esse traslado da América do Sul para a Oceania. E aí aconteceu, eu consegui uma empresa de Buenos Aires que colocava as motos no avião e mandava para qualquer lugar do mundo. E aí eu já estava lá na Bahia e desci até Buenos Aires para enviar a moto no dia 5 ou 10 de janeiro de 2020 para Sydney, na Austrália. Começo de pandemia, aquela confusão toda, tudo junto, Toco, tudo junto. Não, cara, eu comecei na Austrália, não tinha pandemia, tava lindo, né? Saí de Sydney, fui para Melbourne, fui para Tasmânia, que era um lugar que eu queria muito conhecer. Depois voltei, atravessei o deserto, fiquei um tempão no deserto na Austrália. E aí, quando já ia vencer meu visto de 3 meses, eu cheguei em Darwin, no norte da Austrália, para enfiar a moto no navio e mandar pro Timor-Leste, que é a única forma de sair, mais barata de sair da Oceania e entrar na Ásia, é você enviando a moto de navio de Darwin para Dili, no Timor-Leste, e você vai de avião. Quando eu chego no porto, 20 de março, os caras falam, olha, começou uma pandemia, o Timor acaba de fechar as fronteiras, a Austrália também, você pode mandar a moto, mas você vai ficar. Aí eu falei, hein? Porra, aí já chegou um e-mail da companhia aérea falando que o voo foi cancelado, e nisso, cara, eu já estava quase sem grana. Aí eu voltei para o camping onde eu estava, a Austrália é caríssima, e aí a mulher do camping falou, pô, o camping fechou também. Eu falei, não,
Não, por favor, cara, eu não tenho para onde ir. Aí eles foram muito legais, me deixaram ficar no camping, pagando super pouco. Ficou eu e mais um casal nesse camping, e lá eu fiquei 5 meses, cara, morando numa barraca, no lugar que é um inferno, um calor, né? A Amazônia, perto de Darwin, é fichinha, cara. E eu fiquei 5 meses até conseguir o visto, e de lá eu fui para o Timor-Leste, e no Timor foram 2 anos lá, esperando as fronteiras abrir para eu recomeçar a viagem em 2023. 2 anos no Timor. Tá, e quando é que você chegou, ou quanto tempo levou para você sair da, sei lá, da Argentina ou de Floripa e chegar no Quirguistão? Foram 4 anos, cara. Eu cheguei no Quirguistão em agosto de 2024, cara. Porque depois que as fronteiras reabriram, eu segui pela Indonésia, Tailândia, fui para o Bornéu, Brunei, Malásia, Camboja, Tailândia. Da Tailândia, enfiei a moto no navio para Vladivostok, na Rússia em guerra. Atravessei a Rússia, Mongólia, Cazaquistão e, finalmente, em agosto de 2024, eu chego no Quirguistão. Claro que meus amigos não estavam mais lá, né, cara? Fizeram um convite, eu cheguei 4 anos depois. Mas aí eu peguei, cara, fui lá numa égua, né, e tomei o leite de égua, né, direto da fonte, e mandei uma foto para eles. Ó, cara, eu cumpri, né, a minha promessa e cheguei aqui. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Mas e é um país, fala um pouquinho do Quirguistão, porque a curiosidade é enorme aqui, né? É um país fechado, ele é mais liberal um pouquinho, restrições, ou como é que é? Mas, cara, eu conheço 85 países, acho, por aí. E o Quirguistão é um dos países que mais me impressionou, porque ainda é um povo, cara, muito, eles são, né, eles têm a alma nômade ainda, né? As pessoas estão mais se fixando mais nas cidades, mas é um país que está agora que o turismo está começando no Quirguistão. Então, quando você chega e você é um nômade também, que eles veem que você está viajando sozinho, isso acontece na Mongólia, cara, você é muito bem recebido. Eu fiquei morando em casa de família, porque eu estava andando, os caras chegavam, o que você está fazendo? Pô, vem para cá. E aí, cara, foi uma história super legal. É um país maravilhoso, cheio de montanhas, de lagos, né? Cada lugar maravilhoso ainda. Eles têm a tradição nômade, né? De caçar com gavião, né? A cultura dos cavalos. Então foi um país, cara, que aí eu acabei ficando por 3 meses lá. E eu aprendi muito com eles. E acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi lá em 2019, né? Depois desse convite, falar: tô indo aí para o Quirguistão. Vou te fazer outra pergunta, né? Você falou que lá atrás você estava em 88 por aí, estava planejando fazer uma viagem com um amigo, né? Com as Tenerês pela África e tal. Essa viagem não aconteceu. Você fez alguma vez viagem com algum parceiro de moto? Ou não aconteceu essa e você acabou fazendo todas as viagens sozinho? Então, olha, cara, o que acontece? Lá em 88, a gente, o Paulinho, o Narrafão, que é um grande amigo meu, né? A gente montou esse projeto que chamava Projeto África, que era sair de Angola, né? E a gente ia até, se eu não me engano, até Dakar, naquela época. Só que, cara, o Brasil, em 88, hoje, né, ser aventureiro, ter viajantes, é uma coisa. Agora vai, né, pedir patrocínio lá na década de 80. Se chegar num lugar e falar, olha, eu tô indo pra África andar de moto, aquilo, cara, os caras te achavam um ET, entendeu? Então era muito difícil conseguir patrocínio. E foi isso que aconteceu. Chegou num momento, cara, depois de um ano batalhando, a gente pegou as motos, foi para Rondônia, fez várias matérias, as primeiras matérias de aventura do canal Vitória da TV Cultura foi com a gente, né? Acontecendo coisas super legais, matéria na imprensa, nós não conseguimos a grana para isso. E aí, cara, eu cansei, vendi. Aí, como é, vendi tudo, comprei uma bicicleta, cara, eu não sabia nem pedar, nem trocar o pneu da bicicleta. Comprei uma bike de uma galera super legal, dos caras que tinham feito uma viagem pela Patagônia, me venderam ali o equipamento deles, botei essa moto no navio cargueiro e fui lá para Nigéria. E aí fiz uma viagem muito louca, né? Da Nigéria fui até Burkina Faso, atravessando Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, né? 2.200 quilômetros de bicicleta, sozinho, né? Foram 4 meses, já peguei a minha primeira malária, e a partir dali eu tomei gosto por viajar sozinho, cara. Viajei em equipe, eu já viajei com tudo que você imagina, cara.
mas eu gosto de viajar sozinho, cara. E alguma vez você sentiu medo? Aquele medo assim de, cara, não sei se eu vou sair dessa. Ah, já. Já. Eu Conta já uma ou passei por duas aí. muitas coisas, cara. Né? Já, Conta já uma ou passei por duas aí. muitas coisas. Quando eu fui completar 40 anos, cara, eu falaram que 40 anos o cara tem uma crise, né? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer logo um projeto dos 40 aos 50 para não ter crise. E aí eu inventei, né? Comecei a bolar, falei, eu vou atravessar o Saara a pé, cara. Aí, como eu te falei, quando eu abro o mapa, puta, dali sai alguma coisa muito doida. E aí eu vi Nouakchott, capital da Mauritânia, que eu não conhecia, vi, né, na beira do Atlântico, e vi lá do outro lado, puta, eu vi lá do outro lado Tunis. Falei, cara, eu vou ligar o Atlântico ao Mediterrâneo a pé. Cara, eu construí uma charrete mesmo, dessas igual de papeleiro, botei painel solar e o caramba, ela era toda desmontável e fui embora para a África, cara, para Nouakchott. Essa história é longa, cara, dá 3 horas de papo. Mas resumindo, todo ano eu ia para lá e fazia 500, 600 quilômetros a pé. Tá? Então a primeira etapa eu fiz puxando a charrete, a segunda eu tive que comprar 2 dromedários, né, organizar uma equipe e fazer 600 quilômetros atravessando a Mauritânia. E na última etapa, cara, o que aconteceu? A Al-Qaeda do Maghreb estava atacando nessa região da Mauritânia e sequestrando turista, cara. E era proibido entrar. E eu tinha um guia muito doido, e ele falou, não, vamos atravessar pela rota do contrabando. Eu falei, vambora, cara. E aí atravessamos a pé uma região que estava fechada, que eu não poderia ter entrado, e eu acabei entrando, cara, e a gente foi preso pela Frente Polisário, né, e ali, cara, foi a única vez na minha vida que a boca secou, e eu falei, ih, cara, agora, daqui, eu não saio mais, cara. Mas é uma longa história, depois aconteceu alguma coisa bem legal, mas essa foi a mais que realmente a minha boca secou quando eles me pegaram ali, os caras da Frente Polisário me pegaram, me botaram num carro e começaram a andar pelo deserto. Ali foi foda. Então é das mais difíceis. E também na volta ao mundo, lá com o barco do Amir Klink, a gente pegou várias tempestades, mas uma grande lá que tinha onda de 20 metros, sei lá, 20 e poucos metros, e o barco e tomou uma porrada o barco, que ali eu falei, cara, aqui a gente já era. E eu tinha na minha cabeça assim, se esse barco começar a afundar, eu tiro a roupa e me jogo pelado na água, porque a gente não ia ter resgate. A gente assinou um termo e onde a gente estava não existia resgate. Nós demos uma volta, né, a volta ao mundo na calota polar. Nenhum navio vai buscar você e nenhum helicóptero chega. Então, eu tinha isso na cabeça, cara. Se isso daqui começar a afundar, eu tiro a roupa e me jogo pelado, cara. Eu não vou ficar numa balsa salva-vida esperando ninguém, entendeu? Então, essa daí, isso aí. Que loucura, que loucura! Muito bom. Tá, nesse barco era só você e o Amir, então, né? Não. Nesse barco tinha o Flávio, que era o imediato do Amir Klink, tinha o Júnior, que era o cozinheiro, e o Joey, o Júnior, que era o mecânico, e o Joey, que era o cozinheiro, e eu era o cinegrafista. Ah, entendi, era mais gente, legal. Nossa, loucura. Eu cheguei a arrepiar aqui só de imaginar, só de pensar. Toco, você voltou, depois que ficou aquele tempo lá no Quirguistão, começou a voltar, mas também mudou alguma coisa. Você decidiu fazer uma volta maior, né? Onde é que você está, né? Qual é o plano a partir de agora? Onde é que você vai? Que tempo vai ficar aí? Dá um panorama rápido assim para nós do que está acontecendo, do que você está imaginando que vai acontecer daqui para frente. Então, Marcelo, quando eu cheguei no Quirguistão, cara, meu destino era o Quirguistão. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, cara, da minha vida, né? Eu quero viver assim, eu não quero mais ter casa. Eu vendi minhas coisas, eu não tenho mais CEP, não tenho um lugar para voltar, entendeu? Falar, eu tenho que voltar porque eu não tenho filho, né? Eu nunca casei, meus pais faleceram, eu tenho minha irmã que mora em Portugal e a gente sempre se encontra por aí. Eu acabei de passar, né, vindo da Ásia Central, eu vim passando da Ucrânia, eu passei pela casa da minha irmã. Então, cara, eu falei, quer saber, eu vou sair aqui do Quirguistão e vou até o Brasil e termino essa volta ao mundo, cara. Vai ser minha segunda volta ao mundo, né? Uma de veleiro e uma de moto. E aí eu comecei essa história, cara, retornando para cá de moto. Eu agora entrei na África, o último continente, né? E estou seguindo para Guiné-Bissau. E a minha ideia é tentar mandar essa moto para a América do Sul de navio, de veleiro. Eu não sei como ainda isso vai acontecer,
Bom, então, e a ideia ainda 2026, agora eu saio do Marrocos, entro na Mauritânia, né? Volto para casa, porque a Mauritânia, eu atravessei aquele país inteiro a pé, vou para Dakar, Guiné-Bissau. E talvez da Guiné eu consiga um barco para levar a moto até o Brasil, eu vou dar um jeito dessa moto chegar na América do Sul e até junho, julho do ano que vem finalizar essa volta ao mundo aí no Brasil. Que legal, que loucura. Deixa eu te fazer uma pergunta, você fica super à vontade, assim, mas você tem alguma fonte de receita que você conta com ela, ou são só as economias até hoje que você está usando? Vamos lá. Quando eu saí em 2016, eu vendi, cara, eu fui vendendo tudo que eu tinha. E aí, quando meus pais faleceram, eu tinha uma casa em São Paulo, que essa casa foi alugada, e isso me dá uma renda, né? Me dá uma renda, e eu comecei a usar, né? Falei, cara, com essa renda, eu viajo com uma média entre 600 e 800 dólares por mês, 3 a 4 mil reais por mês. Tá? Então, por isso que eu te falei que é muito importante essa parte da grana. Porque quando você não tem grana, cara, você vai ter que ficar acampado, você vai conhecer as pessoas, você se abre, né? Se eu tivesse muita grana, talvez eu ficasse, ia estar num puto hotel bacana. Então, a verba também faz você conhecer mais gente por aí. Então, eu tenho essa verba, só que aí, durante a pandemia aconteceu uma coisa muito legal. Um professor de uma escola aí no Brasil me convidou para fazer uma palestra para as escolas, porque estava todo mundo na pandemia fazendo já aula via Zoom. E eu, pô, o que é Zoom, né? Nem sabia o que era. E aí eu fiz uma primeira palestra para. Estava todo mundo enfurnado em apartamento. Eu fiz uma primeira palestra lá do camping onde eu estava para falar sobre o Saara. E aí abri um caminho muito bacana, que aí durante um bom tempo eu ganhei grana fazendo palestras, né, para as escolas no Brasil, ganhava uma grana e continuava viajando. E no Timor-Leste também, durante 2 anos, eu fiz muitos trabalhos para várias ONGs, porque no Timor não tinha gente, eles fecharam, né? Só tinha um turista no país, né? E eu tinha o drone, eu tinha computador, e tinha um jornalista brasileiro, o Cláudio Savagé, que estava lá há muitos anos, e a gente fez uma parceria e começou a fazer vários trabalhos. Então eu fiz uma grana e, e aí, cara, então eu vivo dessa verbinha, né, dessa verbinha, e agora eu vou começar um projeto muito legal, você vai ser o primeiro a saber disso, que eu estou fazendo eu vou começar um videolivro, cara, tá? Porque eu sempre quis, eu tenho um livro publicado lá, chama Pedalando na África, mas isso foi lá em 1990, e agora, cara, eu resolvi fazer um videolivro, então eu vou contar isso que eu estou contando para você, eu vou fazer em vídeo, e é um videolivro em movimento. Cada depoimento meu vai ser uma minha vida de forma linear, vão ser 48 capítulos, e aí cada capítulo eu conto uma história e ilustro com fotos e com vídeo. Vai ter um aplicativo, o aplicativo vai ser chamar Tokulens, você vai poder baixar e acessar esses capítulos como se estivesse acessando, né, um streaming aí para ver filmes. Legal, olha só, em primeira mão, muito bom. Eu queria dizer para o pessoal que está assistindo que a gente não preferiu até não colocar imagens agora e tal, porque a gente queria mesmo era falar com o Toco, né, conhecer, ouvir a voz dele, mas ele tem um site que eu acho que você atualiza dentro do possível, né, Toco? Que está ali embaixo do nome dele, né? Vale muito a pena. O Instagram também é super ativo. Você grava muitos vídeos, né? E com pessoas, isso é muito legal, porque são pessoas que você está encontrando no seu dia, né? Na sua estrada, né? É muito legal. Gente pedalando, você encontra um brasileiro pedalando no meio da estrada, não sei da onde. E você fez também, Toco, que eu achei bacana, pelo que eu entendi, alguns pequenos depoimentos de pessoas na Ucrânia, né? Quando você passou lá, né? Eu sou ucraniana, né? E essa aqui é a minha escola. Eu sou ucraniana e essa aqui é a sei lá, minha praça. Muito bacana aquilo ali. E eu acho que isso aí é uma expertise sua, porque você é um cara que trabalhava com isso, né? Isso eu acho que enriquece muito, né? Muito legal. Exatamente, é a veia documentarista, né? E como eu tinha passado pela 3 meses pela Rússia em guerra, quando eu cheguei ali na Hungria e eu tinha a possibilidade de já ir para a Europa e África ou entrar na Ucrânia, e eu falei, cara, quer saber, eu vou para a Ucrânia, vou tentar entrar e contar a história do que está acontecendo lá. E foi bem bacana, as coisas foram acontecendo, eu consegui entrar no país,
e acabei ficando 2 meses, cara, conhecendo, né, eu fui para Kiev, né, puta, dificuldade, né, os mísseis, a Rússia bombardeando, matando gente inocente, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou contar a história através dos ucranianos e dos brasileiros que vivem aqui, o que eles estão passando. E aí foi isso, era a pessoa contando a história dela, né, mas isso veio dessa veia, como você falou, veio da veia documentarista. Legal, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Trabalho muito lindo mesmo. Você conseguiria me dizer, sei lá, os 3 lugares que mais te marcaram nessa vida toda aí? De moto ou não, nessa vida de viagem? 3, 4, 5 lugares que, cara, lá eu voltaria de novo, agora. Consegue? Cara, eu acho que para mim, em primeiro lugar, está a Mauritânia, né? Foi um lugar que eu fiquei muitos anos, acho que eu já fiquei, eu praticamente atravessei 2.500 quilômetros a pé daquele país, né? Se juntar tudo que eu já fiquei lá foi um ano. Então, o Saara, o deserto é um lugar que me fascina e a Mauritânia ainda é um lugar que ele é, cara, eu falava que eu passava por momentos bíblicos ali, né? O que aconteceu há 2.000 anos atrás acontece lá agora ainda, né? Um país que não tem um turismo, né? Agora começou o turismo, mas há 20 anos não existia, né? Então a Mauritânia é o primeiro país, é um país que ficou no meu coração é o Timor-Leste, que país, né? Que povo maravilhoso, uma história de resistência, 20 anos lutando pela restauração da independência deles contra o exército da Indonésia, né? Que foram aniquilados 200 mil timorenses de uma população de 600 mil. Então, para mim, o Timor é maravilhoso, né? Uma pequena ilha com praias maravilhosas e um povo, né? Que fala um pouco de português e o Tetum e super um povo que me deixou, né? Por 2 anos eu fiquei maravilhado com os timorenses. Então o Timor e os outros e o terceiro que você me fala são 2 países, a Mongólia e o Quirguistão. Cara, são 2 países que também eu fiquei apaixonado assim por terem essa raiz nômade, né? E eles ainda mantêm as tradições nômades. Legal. A Mongólia é um país milenar, assim, tem histórias fortes lá, né? Eu conheço pouco, mas muito massa, muito massa. E algum lugar que você não foi ainda, tipo, tá faltando só aquele convite, né? Vai tomar leite de égua no Quirguistão. Que outro lugar que você tá esperando um convite desses? Puta, Marcelo, não tenho mais, cara. Sinceramente, eu não tenho. Eu tô. Não tenho mais, assim. Eu acho que eu conheci tudo que eu queria, eu conheci, cara. Até agora, sabe? Então, mas é isso que você falou. De repente vai aparecer um convite aí, eu falo, opa, esse lugar eu nunca fui, eu vou. Mas no momento eu não tenho mais. Eu acho que agora chegou o momento de eu dar uma parada. Minha vida foi um rolo compressor de viagens, né? Agora acho que chegou a hora de parar, montar esse videolivro, né, e passar essa minha experiência. Que legal, que legal. Bom, mas eu deixo um convite aqui, né? Que é o que a gente daqui do Rio Grande do Sul, talvez o mais representativo, né? Que tem um envolvimento assim de acolhimento, de carinho também. Vem comer um churrasco aqui. A gente prepara um churrasco a hora que você quiser. Vem de moto, a gente anda de moto. Muito singelo, mas a gente consegue fazer isso aí, tá? Tá convidado. Pode deixar que eu vou aparecer aí. Não se preocupa, no ano que vem eu tô batendo aí. Ó, tá prometido o churrasco, hein? Ó, tá prometido e tá garantido. Que legal. Tocô, nós vamos encerrar agora, mas eu queria que você, eu acho que talvez você consiga pegar o telefone aí e dar um girinho rápido aí para mostrar para o pessoal onde é que você tá. Isso. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, aqui é feito assim, sem muita combinação, tá? Vamos lá. O que é isso Dá aí, pra Toco? ver? Dá para ver. Ó, ó, aqui é a moto, né? Moto, as bandeirinhas. Aqui atrás é o Museu do Cinema. Eu escolhi aqui também por ser, né? Tá ligado àquilo que eu faço. É o Museu do Legal. Cinema e é um ponto que as pessoas ali tá a polícia, os caras são muito legais. Quando eu comecei a gravar, eles vieram aqui e falaram: não, pode gravar, não tem problema. E ali são os casbás, né? A típica casa, né, de adobe aqui do Marrocos. Bom, cada país, cara, cada país tem uma história, sabe? As fronteiras de cada país dá para fazer um livro. E aí, quando eu cheguei, que eu estava saindo da Rússia para entrar na Geórgia,
Eles chegaram, eu nunca tinha visto isso, eles foram ali na moto e falaram, ó, tem que tirar todos os adesivos da moto, aí na parte traseira tinha os adesivos dos clubes russos, eu sei lá o porquê, e aí tive que tirar, né, cara, eu tirei tudo para poder passar a fronteira. Mas, cara, cada fronteira tem uma história diferente, e, como eu te falei, cara, já foram 20 e poucas fronteiras, cada uma tem uma história. Então você nem ficou sabendo por que mandaram tirar os adesivos, então? Não, cara, nem fiquei sabendo por que eles mandaram tirar o adesivo e é isso. Mas, cara, é normal. Assim, se eu entro, eu passo a fronteira, eu já tô feliz, cara, porque qualquer lugar desse me barrarem, eu não tenho para onde ir, entendeu? E agora vem a Mauritânia, a fronteira com o Senegal é um absurdo, vai ter um puta trabalho, corrupção, né? Então é isso. Quando eu vou atravessar uma fronteira, eu tiro o dia. Falo, esse é o dia da fronteira. Porque pode ser que atravesse 1 hora, como pode ser que eu passe 1 ou 2 dias lá. Então, são essas situações quando você viaja com a tua moto, né? Legal, legal. Toco Lenzi, que alegria, que honra, assim, falar contigo, você parar, te agradeço muito parar um pouquinho, tá frio aí, né, no meio da rua, o sol tá se pondo. Tem até uma luva, deixei só uma aqui, tá muito frio, tá 8 graus agora e à noite vai para 0 grau, por aí. Meu Deus. Então tá, cara, obrigado, valeu muito, muito obrigado aí. E assim, o churrasco tá garantido, tá prometido e tá garantido, tá bom? Vamos falando. Vou cobrar, hein, cara, vou cobrar. Obrigado, eu agradeço também pelo convite, né, poder passar um pouquinho dessa minha história e logo mais a gente vai fazer isso ao vivo aí no Brasil. Maravilha, te espero aí. Obrigado, um abraço. Pessoal, fechamos aqui esse episódio, agradecemos os nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores de sempre. Alltrax, baús em alumínio, robustos tecnológicos incomparáveis, Aero Helmets, distribuídos pelos nossos amigos da Sportsco. Spinelli Motos, a mais completa loja de acessórios para motociclistas do sul do Brasil. Estação H, motos, nossa paixão. Sulpetro, entidade que representa os postos de combustível do Rio Grande do Sul e apoio da CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo. Fechou? Obrigado. Olha que baita papo. Me senti lá no frio, no Marrocos, em vários lugares onde o Toco passou. Voltamos assim que na próxima gravação. Valeu, pessoal. Abraço.